Olá, meus queridos alunos do curso Engenharia, o lugar certo para tu te tornar oficial das Forças Armadas, tudo bem? Sejam bem-vindos, estamos iniciando mais uma disciplina, estamos iniciando o Direito Constitucional, especificamente vamos falar das Forças Armadas. Nós vamos falar tanto das Forças Armadas na Constituição, como vamos conversar também sobre a Lei Complementar 97, ok? Meus amigos, o que nós temos que saber, o que tem de importante para a gente trabalhar? Começar pelo começo. Onde é que nós encontramos as disposições acerca das Forças Armadas na nossa Constituição Federal? Obviamente, vamos começar pela norma mais importante. Nós encontramos as disposições no artigo 142 e seguintes. E começa o artigo 142 nos dizendo algo que todos nós já sabemos. O que é isso que todos nós já sabemos? Bom, é algo totalmente imaginável, que as Forças Armadas, elas são constituídas por quem? Pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. E vai nos dizer que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica são instituições permanentes e regulares. Quer dizer, nós não temos Marinha, Exército e Aeronáutica apenas em tempo de guerra, ok? Também é importante nós sabermos, algo que todos vocês já sabem, ninguém tem dúvida disso, mas sempre é bom lembrar, que estas instituições permanentes e regulares, que são a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, elas vão ser organizadas com base na hierarquia e disciplina, que são típicas marcas do serviço militar, ok? Meus amigos, agora um ponto importante. Obviamente, estas Forças Armadas, elas terão uma autoridade suprema. Aqui está um tema bacana de ser explorado na tua prova. Quem vocês acham que é a autoridade suprema a quem estão subordinadas as Forças Armadas? O que vocês acham? A autoridade suprema é quem? O ministro de Defesa, comandante do Exército, o que vocês acham? Bom, respondo aos senhores. A autoridade suprema das Forças Armadas é o presidente da República. Isso é fundamental vocês saberem que a autoridade suprema das Forças Armadas é o presidente da República. E para que servem as Forças Armadas? O próprio 142 nos explicam que elas destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, embora o presidente da República seja a autoridade suprema das Forças Armadas, ao qual elas estão subordinadas, por iniciativa de qualquer dos poderes, nós poderemos ter as Forças Armadas garantindo a lei e a ordem, ok? Bom, o que mais eu considero importante aqui deste artigo 142? Neste artigo 142, eu considero bem importante também, meus amigos, o parágrafo 2º, que é excelente para ser explorado em prova. Do que trata o parágrafo 2º? Ele vai nos falar sobre habeas corpus. Ué, o que ele vai falar sobre habeas corpus? Meus amigos, ele vai te dizer que tem uma situação onde não cabe o habeas corpus. Que situação é essa? Não é cabível habeas corpus no caso específico de punições disciplinares militares. Então, quando falamos de punições disciplinares militares, não é cabível habeas corpus. Agora, cuidado. Cuidado para não botar no texto do parágrafo 2º o que ele não disse. Em momento algum, o parágrafo 2º vedou o habeas corpus para crimes militares. O que foi vedado é para punições disciplinares, ok? Bom, depois, seguindo uma ordem, uma sequência numérica dos parágrafos, também vale o nosso comentário alguns detalhes do parágrafo 3º, que vai trazer uma lista de regras aplicáveis às Forças Armadas. Então, como vocês conseguem ver na nossa tela, vou jogar na tela para vocês aqui direitinho, olha o texto do parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados o quê? Obviamente, não poderia ser diferente, os membros das Forças Armadas são denominados militares. E além das regras que vão ser previstas nas leis próprias dos militares, nós temos aqui na Constituição algumas regrinhas que devem ser devidamente comentadas. Então vamos dar uma analisada nessas regras? Claro que sim, né, meus amigos? Então, primeira delas, com relação às patentes,
tá, com prerrogativas, direitos a ela inerentes, né? Quem é que pode utilizar as patentes? Tá? Elas são asseguradas para quem? Tanto para os oficiais da ativa, da reserva ou reformados, ok? Tá sendo privativos os títulos e postos militares, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Quer dizer, só quem é membro das Forças Armadas que pode utilizar os seus uniformes. Então não é correto tu chegar numa loja de fantasias e comprar uma roupa militar, uma roupa do Exército ou da Marinha e sair por aí desfilando, porque o uso dos uniformes das Forças Armadas é privativo dos seus membros. O inciso 1, só leitura. Se for cair na prova o inciso 1, ele vai cair nessa questão com relação aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, tentando te dizer que as patentes com prerrogativas, direitos e deveres ela conferidos seriam só da turma da ativa, mas não. A turma da reserva e os reformados estão dentro também do inciso 1, ok? Bom, depois, meus amigos, o que mais nós temos de importante? No inciso 2, aqui no inciso 2 nós temos uma regrinha, no sentido de que o militar que está na ativa, isto é, que está em atividade, e tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, te chama a atenção que ninguém falou, tá, algo transitório. O inciso 2 fala do militar da ativa que toma posse num cargo ou num emprego público civil, isto é, que não é da área militar, permanente, ok? Ele vai acontecer o que com ele? Ele vai ser transferido para a reserva nos termos da lei. Então, assumir um emprego público civil ou cargo público civil permanente, transferência para a reserva nos termos da lei, beleza? Agora, o que é importante a gente saber? Tem uma exceção. Como vocês podem perceber pela análise do inciso 2, ele nos remete ao artigo 37, inciso 16, a linha C da Constituição Federal. Bom, o inciso 16 do artigo 37, ele traz as possibilidades de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos. E dentro dessas possibilidades de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos, nós temos o quê? Nós temos a linha C do inciso 16 do artigo 37, que traz a possibilidade de acumularmos 2 cargos ou empregos privativos de quem? De profissionais da área da saúde, ok? Então, a Constituição Federal, ela permitiu que o militar das Forças Armadas possa acumular um emprego público civil da área da saúde. Essa é uma exceção bem importante para fins de prova, ok? Meus amigos, depois, quando nós comentamos já do que acontece com o sujeito quando ele toma posse, né, num emprego público civil permanente. Agora queremos comentar o que vai acontecer com o militar da ativa quando ele toma posse num cargo, emprego ou função pública civil temporária, desde que não seja eletivo, ok? Mesmo que seja da administração indireta. Meus amigos, o que vai acontecer? Esse que toma posse de algo temporário, quer dizer, não definitivo, nós não vamos passá-lo para a reserva, e sim nós vamos fazer o que com ele? Ele vai ficar agregado, quer dizer, ele vai sair da tropa, ele não está indo para a reserva, mas ele vai sair de frente da tropa, ok? Então, muito importante essa noção, tá? Acerca dos incisos 2 e 3. Eu vou fazer o corte no bloco e a gente já retorna para falar um pouco mais das Forças Armadas na Constituição Federal. Forte abraço, valeu!